Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Que quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 139 e o versículo 4. Amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 139 e o versículo 4. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Salmos 139, o versículo 4, que diz assim: Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que ainda, meus irmãos, que não haja palavra na minha, na tua boca, meus irmãos. Ele conhece, meus irmãos, o meu e o teu sofrer. Ele sabe a minha e tua dor, meus irmãos. Mesmo que você não tenha palavra para falar, meus irmãos. Ele sabe de tudo. Antes mesmo de mim de você falar. Ele conhece, meus irmãos. Porque ele nos sonda. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você deseja. Ele sabe o que você, almeja, o que você tanto quer, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, mesmo que você não tenha palavra, meus irmãos, o Senhor nessa tarde está ouvindo a mim e a você, meus irmãos. Porque Ele conhece o meu e o teu sofrer. Ele conhece a minha e tua dor, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, mesmo que você não tenha palavra para falar, mas Deus nessa tarde, meus irmãos, está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Quando você se encontra sem força, meus irmãos, fraco, meus irmãos, sem força para falar, meus irmãos, para pedir, é que Deus chega para socorrer você, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, mesmo você sem força para falar, sem palavra para pedir, Deus, Ele está ouvindo a mim e a você, meus irmãos. Deus está trazendo resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Ele sabe o meu sofrer. Ele sabe a minha e tua dor. E nessa tarde, meus irmãos, que eu e você receba a resposta da parte de Deus. Deus nessa tarde, meus irmãos, está trazendo resposta para mim e para a tua vida. Porque Ele nos conhece, meus irmãos. Ele nos sonda. E nessa tarde, meus irmãos, Deus está trazendo resposta para mim e para você. Porque só Deus, meus irmãos, para fazer o que você não pode. Porque só Deus para fazer o impossível acontecer na minha tua vida. E nessa tarde, meus irmãos, Deus é resposta na minha tua vida. Porque Ele conhece a mim e a você, meus irmãos. E só Ele para fazer o que você não pode. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos também através de louvor. Amém, meus irmãos? Quando você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito. Você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os teus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é o gemido e não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde a oração, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por
Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, mesmo eu e você sem palavras, meus irmãos, o Senhor está ouvindo a mim e a você. O Senhor está trazendo resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. Porque Ele sabe o que você tanto quer. Ele sabe o que você deseja, meus irmãos. E só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque quem dá a última palavra na minha tua vida é Deus, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, que você só descanse no Senhor, que você se aquiete. Porque nessa tarde Deus Ele ouviu a minha você. Deus Ele ouviu o meu teu clamor. Deus Ele ouviu a minha e a tua oração, meus irmãos. E Ele está trazendo resposta para mim e para a tua vida, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai e Senhor. Tenha todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.